Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3, de um continente ao outro, tá? É o tema do capítulo 3. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livrinho e acompanhassem aqui junto comigo a abertura aí do capítulo, tá bom? O que preparamos para este capítulo? Este capítulo tem como temática as influências africanas na formação da nossa identidade nacional. Nele, trabalharemos estratégias de leitura e faremos a produção de contos africanos. Entre os aspectos linguísticos abordados estão os encontros vocálicos e os tempos verbais, passado, presente e futuro. Então, gente, nesse capítulo, no capítulo 3, de um continente a outro, nós vamos falar aí sobre a influência africana na formação da nossa identidade, da nossa nacionalidade, que vocês sabem que os africanos aí, eles fizeram parte da nossa história, do início aí da nossa história, da história da nossa nação, do nosso país. Então, nós iremos falar sobre os africanos, iremos estudar no aspecto linguístico aí abordado, nós iremos ver aí os encontros vocálicos e os tempos verbais, passado, presente e futuro, certo? Então, nós temos aqui, capítulo 3, de um continente ao outro. Aqui na imagem aparece uma criança fazendo aí a leitura de um livro, certo, gente? E aqui nós temos a África, a página do livro que a criança está lendo, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. África. A África é o terceiro maior continente do mundo, depois da Ásia e da América. Essa terra tão vasta tem muitos desertos, onde quase nunca chove, e grandes florestas, onde chove e troveja todo dia. Enormes crocodilos nadam no Nilo, o rio mais longo do mundo, e manadas de elefantes, girafas e zebras cruzam as savanas. Há 52 países na África. A África é muito grande, é um continente muito grande, gente. O povo da África que está falando, na verdade não era nem para eu fazer a leitura aqui dessa página, só para mostrar a página que a criança está lendo, tá? Que ele está lendo lá. Então aqui está mostrando o deserto do Saara, o Egito, as florestas africanas, tá? As pessoas que vivem no continente africano, certo? Para iniciar, observe a ilustração, depois converse com o professor e com os colegas sobre as questões a seguir. Vocês conhecem alguma informação trazida pelo livro que Vitor está lendo? O que é novidade para você? Então, lá na página do livro que ele está lendo, como vocês já observaram, aqui está falando sobre o continente africano, né? A quantidade de países que existem lá. Está falando sobre o clima, né? Que em alguns lugares é deserto, é muito quente, não chove. Em outros lugares já chovem bastante. Está falando aí dos crocodilos que nadam no rio Nilo, tá? Está falando também das pessoas, das características das pessoas que vivem na África, certo, gente? Mostrando aí as imagens, como que é a África. Então, é um lugar bem interessante de nós conhecermos. Lembrando, gente, que os escravos que vieram para o Brasil, quando o Brasil estava sendo colonizado aí pelos portugueses, que vieram trabalhar, serem escravizados aqui no Brasil, eles vieram do continente africano. Então, eles viviam no continente africano, eles viviam em países da África, certo? Então, são povos que colaboraram muito com a nossa história. Você conhece alguma informação trazida pelo livro de Vitor que você está lendo? O que é novidade para você? Vocês não responderam. O que é novidade que vocês ainda não conheciam, que vocês não tinham conhecimento a respeito da África? Contem ao grupo as impressões que vocês tiveram sobre a África ao lerem a página do livro do Vitor. E se essa leitura despertou alguma curiosidade ou dúvida em vocês? Vocês tiveram curiosidade, vocês tiveram dúvida a respeito de algum conteúdo que apareceu aí nessa página que o Vitor está lendo? Qual foi a impressão que você teve a respeito da África, né?
Você conhece algo da cultura africana que tem influenciado a cultura do povo brasileiro? Fale sobre isso com a classe. Então, tem muitos traços da cultura africana aí que influenciou a nossa cultura. Como vocês já sabem, os africanos, eles fazem parte da história do nosso povo, da história do nosso país. O nosso país foi influenciado pela cultura portuguesa. Os portugueses que vieram, que estiveram aqui, fizeram parte da nossa história. Foi influenciado também pela cultura dos indígenas, como a gente estudou nos capítulos passados, e a influência dos africanos, que eram os escravos que vinham aí da África para serem escravizados aqui no nosso país. Então, os africanos, a cultura deles influenciaram muito a nossa cultura, né? O carnaval, as músicas, tudo isso aí foram trazidos pelos africanos, a capoeira, né? Comidas também, que fazem parte da feijoada, por exemplo, é uma comida que faz parte da cultura africana, foi criada pelos escravos e hoje faz parte da nossa cultura, certo, gente? Agora nós vamos para a hora da leitura, lá na página 60. Leia o trecho de um artigo científico publicado pela revista digital Ciência Hoje das Crianças e informe-se um pouco mais sobre a história do continente africano. Reinos da África. Vamos iniciar aqui a nossa leitura, tá? Tem gente que se refere à África como se fosse um único país. Acontece que a África é um continente maior do que o nosso. A América do Sul, muito maior do que a América do Sul, a África, gente. Como vocês já observaram. Reúne-se 54 países com riquezas culturais muito diversas. Alguns desses países já foram reinos ricos e poderosos. Muitos séculos antes de os primeiros portugueses chegarem na África pelo Oceano Atlântico, havia comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar seus produtos de um lugar a outro de seu continente e até para a Europa e a Ásia. Eles vendiam diversos produtos, entre os quais os mais valiosos eram o sal e os metais preciosos. Nessa época, a Idade Média, a África era conhecida na Europa como Terra do Ouro. Então, a África é um país muito rico, de muitas riquezas. Naquela época, que era a época aí que o Brasil estava perto de ser descoberto aí pelos portugueses, de ser colonizado, vocês sabem que as especiarias, pimenta, sal, temperos eram o que davam muito dinheiro. Então a África, ela vendia o sal que era uma riqueza, né? Ouro, sal e poder. O crescimento do comércio com as rotas pelo Saara trouxe muitas riquezas para algumas localidades da África. E como onde há riquezas, há poder. Alguns reinos foram surgindo. Esses reinos eram favorecidos por terem acesso e controle dos bens mais valorizados no norte do continente, o ouro e o sal. Os mais conhecidos entre esses reinos da África Ocidental entre os séculos 10 e 14 são Gana, Mali e Zongai. Reino do Congo. Na África Centro-Ocidental, entre os países que são hoje Angola, Congo e República Popular do Congo, desde o século XIV ficava no antigo Reino do Congo. Neste reino, moravam povos que viviam da atividade. Deixa eu pegar a mãozinha que é melhor. Nesse reino moravam povos que viviam da atividade agrícola e também comercializavam diversos produtos com grupos de outras regiões. A capital do reino era conhecida como Banza Congo e na época era tão grande como as capitais da Europa. Os portugueses, quando chegaram pela primeira vez à região do Reino do Congo, em 1483, ficaram espantados com o tamanho e o esplendor dessa cidade, com as construções,
As construções eram impressionantes, assim como a riqueza do interior das residências. Antes dos europeus, como podemos observar, a história da África do Sul, do deserto, do Saara, antes do contato com os europeus pelo Oceano Atlântico, está repleta de riquezas, expressões de poder. As sociedades da época criaram formas de governo que se assemelham aos reinos e impérios que conhecemos, bem como formaram os exércitos de guerreiros e guerreiras. Mas principalmente produziram arte, conhecimento, técnicas que se espalharam pelo mundo por meio da herança africana, que está na vida e na memória de seus descendentes e deve ser valorizada e preservada. Então aqui nós temos dois mapas, né? Esses mapas aí, esse aqui é o mapa dos reinos da África Ocidental, que está mostrando aí, tá? O país, o continente africano, certo, gente? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia pegar o globo para que a gente pudesse aí estar observando, tá? O reino do Congo no século XIV. Aí nós temos aqui o linhas e entrelinhas. Então, como vocês viram aí no texto, o texto aí ele está falando da África, das riquezas, das características, né? Que é um país muito rico, apesar da gente imaginar que a África é um país, é um continente pobre, porque a gente vê muita coisa triste também falando da África, né? Ele foi um país também explorado igual ao nosso país. Quando os portugueses, os europeus, eles descobriram o continente africano, viram que lá tinha muito ouro, que as pessoas que viviam lá tinham muitas riquezas, as casas eram cheias de objetos ricos, né? Então eles começaram a crescer o olho para cima da África. Com certeza a África também ela foi muito explorada, né? As riquezas que existiam lá foram muito exploradas pelos europeus. Os europeus eram muito gananciosos, eles estavam em busca de riqueza, de poder. Então, onde eles tiveram a oportunidade de entrar e de explorar essa riqueza, eles entraram realmente e exploraram. Vocês irão responder o linhas e entrelinhas, onde nós estaremos aí discutindo aí sobre esse texto que foi feita a leitura, tá? Então, eu gostaria que vocês respondessem aí as questões 1, 2, 3 e 4 da página 62, tá, gente? Lá na página 62. Apesar que dá para vocês responderem até a 63. Então, façam até a 63, que na próxima aula de português a gente vai fazer a correçãozinha, porque é pouca coisa, não tem muita coisa difícil para vocês entenderem não, tá bom? Então, a atividade que vocês irão fazer de português são as páginas 61, página 62 e página 63. Linhas e entrelinhas. E até mais, que o nosso tempo já está quase esgotando.